Fala, rapaziada do meu Brasil, beleza? Aqui é o professor Everton Salles, professor de língua portuguesa. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que todos estejam bem. E aí, vamos lá? Mais um conteúdo? Então, galera, hoje eu vou iniciar a parte de pronomes, tá? A parte de pronomes é muito rica em conteúdo, né? Então, vamos dividir em alguns blocos, são muitos detalhes. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos começar aqui. O tema será os pronomes pessoal e possessivo, certo? Então, dentro disso, eu vou falar das pessoas do discurso, vou falar dos pronomes substantivos e adjetivos, pronomes pessoais, né? No caso, do caso reto, do caso oblíquo. Vou falar do emprego dos pronomes átonos, como eu coloquei aqui. Enfim, emprego do eu e do tu, pronome de tratamento e por aí vai. Vocês vão se divertir. Tem bastante conteúdo para hoje, tá? Então, vamos começar pelo seguinte. Aqui eu tenho as pessoas do discurso. Então, primeira, segunda e terceira. Vale lembrar o seguinte, preste atenção. Primeira pessoa do discurso é a pessoa que está falando, eu. Beleza? Então, eu tenho aqui eu, nós. Segunda pessoa do discurso, tu, você, vós, né? Que no caso é a pessoa com quem eu estou falando, beleza? Terceira, ele, eles, ela, elas, por aí vai. Que são as pessoas de quem eu estou falando, certo? Estou citando esse detalhezinho, assim, é bobeirinha, mas estou citando porque há pouco tempo eu peguei uma questão de concurso em que eles pegavam uma música e em cima dessa música eles trabalhavam essa questão da pessoa do discurso, né? E isso dá uma confusão. Se você não estiver com isso aqui bem amarrado, realmente dá uma confusão e você acaba errando, né? Então você tem que realmente pegar referência dentro da gramática. Então, vejam só. Coloquei assim, eu sei que tu estás chateada com ele. Então, naturalmente, eu vou marcar as pessoas, ó. Eu, tu e ele. Então, ó, aí eu tô falando, eu sei que tu estás chateada com ele. Então, eu, primeiro, estou falando contigo, segunda, sobre uma terceira pessoa. Beleza? Então, tá aqui, ó. Certo? Então, marquei o cara ali. Aí, por exemplo, você assistiu a aula, veja, eu estou falando contigo, ó. Você assistiu a aula, veja que o você, ó, ele é um pronome de segunda pessoa. Porque eu utilizo para fazer referência à pessoa com quem eu estou falando, certo? Então, aqui está o cara. Zero mistério, é só para você refrescar a mente, beleza? Aqui, tem um outro conceito que às vezes os concursos cobram, que é essa classificação de pronome substantivo e pronome adjetivo. Preste atenção. O pronome adjetivo, como eu coloquei aqui, ó, ele acompanha o substantivo. Se o pronome adjetivo acompanha, o pronome substantivo ele vai substituir o substantivo. Beleza? Então o pronome adjetivo acompanha, o pronome substantivo substitui o substantivo. Aí vamos nós. Eu tenho aqui o esta e o aquela, né? São dois pronomes demonstrativos. Só que você vai observar aqui dentro da frase, o pronome esta está acompanhando o substantivo mochila. Então, se ele acompanha, então ele é um pronome adjetivo. Tá vendo? Ele está acompanhando o meu substantivo aqui. Aí, olha de baixo. Esta mochila aqui é minha. Aquela é do Rui. Tá vendo? Então, veja que o aquela ó, já vai ser um pronome substantivo. Porque ele está substituindo o substantivo mochila. Beleza? Ah, e até aqui também, ó. Aqui. Olha o minha, que é o pronome possessivo. Aqui, também está substituindo. Certo? Olha de baixo. Alguns alunos
vêm de trem. Outros alunos vêm de metrô. Eu tenho dois pronomes indefinidos. Só que um acompanhando o substantivo alunos. Então aqui, ó, ele é um pronome adjetivo. Veja que o de baixo, ó, alguns alunos vêm de trem, outros alunos vêm de metrô. Veja que o pronome outros está substituindo o substantivo alunos. Então aqui, ó, ele vai ser um pronome substantivo. Tudo bem? Olha aqui embaixo. Eu tenho teu, eu tenho minha e tenho esse o aqui, que é um pronome átono. Tá vendo? Então, o teu e minha são pronomes possessivos. Mas não é o caso agora essa classificação. Você vai observar que ele está acompanhando o substantivo gato. Aqui ele está acompanhando o substantivo filha. Tá vendo? Então, nos dois casos, eu tenho pronome adjetivo. Já na de baixo, aqui, ó, também pronome adjetivo. Aqui, acompanhando o substantivo filha. Agora, olha isso daqui. Observe que o teu gato arranhou a minha filha, por isso prendi-o. Veja que esse o, ele está retomando o substantivo gato. Tá vendo? Ele está substituindo. Então, este o aqui, ó, vai ser um pronome substantivo. Tudo bem? Legal? Tranquilo até aqui, rapaziada? Posso avançar? Então, beleza, vamos embora. Aqui eu tenho os pronomes pessoais, né? Então você tem essa divisãozinha aqui. Reto e oblíquo, beleza? A questão é a seguinte, quando você fala de pronome reto, esses caras sempre vão agir como sujeito. Aí você vai retomar o cara agora, lá no colégio. Lembra lá na escola? Que a professora falava, pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é isso aí. Porque esses caras vão agir como sujeito. O oblíquo. O oblíquo, eles sempre vão agir como complemento. Certo? Complemento do verbo, complemento do nome. Só que aí tem um detalhe. Ele pode ser átono e pode ser tônico. Átono, ele vira sem preposição. Tônico, ele vira com preposição, certo? E aí, vejam só. Coloquei aqui, eu te vi, tá vendo? Veja aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Veja que esse cara conjuga o verbo ver, tá vendo? Então, isso aqui é o que você chama de pronome reto. Eu te vi. Quem vê, vê alguém, tá vendo? Então, aqui, ó, observe que esse cara é um complemento do verbo ver. Tranquilo? Só que esse cara não tem preposição, tá vendo? É o prometer. Então ele é chamado de pronome átono. Ó, quem vê, vê alguém. Ó. Agora, olha de baixo. Tu olhaste para mim. Tá vendo? Então tu, conjugando o verbo. Ó. Então ele é um pronome reto. Quem olha, olha para alguém. Ó. Veja que o mim já está acompanhado de preposição. Ó. Ou seja, ele vai ser chamado de pronome oblíquo tônico. Porque ele tem preposição. Olha para esse aqui. Nós a cumprimentamos. Veja que o nós está conjugando, ó, o verbo cumprimentar. Ó. Então ele é chamado de pronome reto. E quem cumprimenta, cumprimenta alguém, ó. Complemento do verbo, tá vendo? Como não tem preposição, ó, ele é chamado de pronome átono. Beleza? Se liga no detalhe. Eu coloquei o pronome ela aqui e o pronome ela aqui também, tá vendo? Olha a diferença. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas
Pô, você falou lá, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Pô, então, ele está lá e não pode ser um pronome reto. Só que observa o seguinte. Veja que aqui quem cumprimenta alguém. Tá vendo? Esse cara é um complemento do verbo. Um outro detalhe. Como ele está agindo como complemento, o ela, no caso, sempre virá com preposição. Ó. Sempre virá com preposição. Aí, tem uma questão, né, do dia a dia. No dia a dia, o pessoal costuma fazer isso aqui, ó. Cumprimentamos ela. Por que isso é proibido? Porque se você deixar o ela sozinho, né, sem preposição, ele vai virar um pronome do caso reto, né? E o pronome do caso reto só pode agir como sujeito, certo? Então aqui, ó, o ideal sempre é colocar a tal da preposição, ó. É proibido você colocar sem preposição, beleza? Então aqui, como tem preposição, ó, ele vai ser um pronome oblíquo tônico. Olha a diferença desse. Está conjugando o verbo. Tá vendo? Agora sim, ó. Ele está agindo como sujeito. Se ele está agindo como sujeito, então ele vai ser chamado de pronome reto. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo certinho até aqui? Essa matéria é pesada. Essa matéria tem bastante coisa. Dorme não. Fica esperto. Certo? Beleza? Fala com o meu contra-regra aqui, meu contra-regra. Minha televisão de vez em quando está desligando, hein? Tá desligando, acho que é muita energia. A matéria é tão pesada que a minha tela aqui de retorno tá, de vez em quando ela tá dando uma piscada aqui e tal. A tela tá sentindo que hoje o bicho vai pegar, certo? Mas isso não vai nos parar de jeito nenhum. Vai dar tudo certo. Então, rapaziada, vou dar sequência, brincadeiras à parte. Tá zoando aqui. E o meu contra-regra, vocês tá descontraída. Vou avançar. Agora, esta parte aqui, ela é muito importante mesmo. Por quê? Porque, claro, além de você utilizar isso aqui no teu dia a dia, né, pode cair numa questão de prova, lógico, o emprego do pronome átono, e tem uma outra parada também. Se o teu concurso tem redação, isso aqui é muito útil na redação, né, porque ele vai te ajudar a não ter que ficar a substituir o elemento que você vai repetindo o tempo todo, né? Claro, eu vou te explicar como você vai fazer isso. Não pode ser aleatoriamente, né? Tem que ser sempre de acordo com a tua referência, a quem você está se referindo para substituir. Por exemplo, aqui eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho os pronomes o, a, os, as. Marca o seguinte, o, a, os, as, eles podem substituir coisa ou pessoa. Só que tem um detalhe importante. Esse elemento a ser substituído, ó, tem sempre que estar sem preposição, beleza? É o que a gente vai chamar lá no futuro de objeto direto, né? Então, o, a, os, as como complemento de verbo, sempre objeto direto. Mas esse é um papo para o futuro, guarda. Aí agora é o seguinte, você vai notar que o, a, os, as vão se transformar em lolá, los, las, nuná, nos, nas. São as variações. Ou seja, esses caras vão substituir coisa ou pessoa sem preposição. Só que agora você vai ter que prestar atenção no seguinte. Você vai ter que ficar de olho na terminação do verbo. Por exemplo, você vai substituir. Mas aí você olha, o verbo termina em R, S, Z. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar essas consoantes e vai acrescentar a letra L. Aqui embaixo, você vai observar que as formas verbais vão terminar em M, ão ou em. Só que aqui você não corta nada. Você só vai acrescentar a letra N. Beleza? E essa questão do o, a, os, as, qual é o grande barato? A marcação é simples. Você vai olhar ali. Você está substituindo um substantivo masculino no singular e sem preposição. O. Masculino, plural e sem preposição. Os. Feminino, singular, sem preposição. A.
feminino, plural, sem preposição, as. Terminou em RSZ, lulá, los, las. Terminou em M, oi, noná, nos, nas. Aqui, lhelhês. Observem que esses caras, na condição de complemento do verbo, eles exerceram sempre a condição de objeto indireto. Certo? Guarda isso para o futuro. Para hoje é o seguinte, lhelhês só podem substituir pessoa. Só pessoa. E essa pessoa sempre deverá estar com preposição. Beleza? Então fiz a introdução, agora eu vou começar a aplicar. Tá aqui. Aluguei o filme. Claro, quem aluga, aluga alguma coisa. Veja que filme é um substantivo masculino, sem preposição e no singular. Então, eu sei que eu vou ter que usar o pronome o. Beleza? Tranquilo. Só que o verbo não termina em R, S, Z, nem M, ou ON. Eu faço normal, então. Vou reescrever minha frase. Então, vai ficar assim, ó. Aluguei o. Se fosse, sei lá, aluguei a fita, aluguei a. Se eu tivesse colocado ali os filmes, aluguei os. Se eu tivesse colocado as fitas, aluguei as. É isso aí. Agora, olha por exemplo aqui de baixo. Eu tenho, ó, quero ver a novela. Novela, substantivo feminino, singular e sem preposição. Então, eu já sei que eu vou usar o pronome a. Beleza? Só que nota o seguinte. O meu verbo termina em R, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa consoante e vou acrescentar a letra L. Então, vai ficar assim, ó. Aqui. Vou cortar o cara, ó. Cortei e acrescentei a letra L, ó. Então, vai ficar, ó. Quero vê-la. Beleza? Todo mundo viu? Tranquilo? Vou lá para cima. Avistamos as moças. Veja que quem avista alguém. Tá vendo? Só que moças é pessoa. Pô, será que eu posso usar o lhes? Não, professor, não posso. Por que não? Porque eu não tenho preposição. Aqui, aliás, é só um artigo. Veja que não tem crase. É só um artigo. Então, se é feminino, no plural e sem preposição, eu sei que eu vou ter que usar o pronome as. Só que qual é o barato? O verbo termina em S. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar o cara, ó, vai cortar a consoante e vai acrescentar a letra L. Então, vai ficar assim, ó. Fica estranho, mas é isso aqui, rapaziada, ó. Aqui. Tá vendo? Avistamos lá. Nossa, professor, que coisa horrível. A norma culta é sinistra, né? Claro, você não vai ficar gastando isso por aí, no Maracanã, no barzinho, calma. Vai adequar de acordo com o ambiente, beleza? Olha o de baixo. Se você estranhou o primeiro, olha o de baixo. De baixo fica esquisitaço. Ó, fiz o bolo. Quem faz alguma coisa. Então, bolo. Substantivo masculino, singular e sem preposição. Então, eu sei que eu vou ter que usar o pronome o. Mas olha para a terminação do verbo. Olha aqui. Termina em Z. Tá vendo? Tá aqui, ó. RSZ. Então, vou cortar o cara e vou acrescentar a letra L. Então, vai ficar isso aqui, ó. Aqui. Nossa, professor, que coisa horrorosa. Meu Deus. É feio demais, não é? Não é muito esquisito? Pois é. Claro, isso aí é para você gastar na tua redação. Uma questão de múltipla escolha lá no teu concurso. Tranquilidade. Olha essa aqui. Quem traz alguma coisa. Então, apostila, substantivo feminino, singular e sem preposição. Então, eu sei que eu vou usar o a.
Mas olha para a terminação do verbo. Termina em M, ó. Tô aqui agora, ó. Tá vendo? Aí você não vai cortar nada. Você só vai acrescentar a letra N. Então, na hora de refazer, ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Trouxeram lá. Olha de baixo. Dão pão aos mendigos. Não, quem dá alguma coisa. Pão. Masculino, singular e sem preposição. Então eu vou usar o O. Mas olha para a forma verbal. Ó, termina em um. Tá vendo? Não corto nada, só acrescento. Então vai ficar assim, ó. Dão-no aos mendigos. Olha de baixo. Quem põe, põe alguma coisa. Camisas. Feminino, singular. Aliás, feminino, plural e sem preposição. Então eu sei que eu preciso usar o as. Mas olha para a terminação. Termina em oi. Tá vendo? Então vai ficar assim, ó. Aqui. Estranho, né? Esquisito. Um pouquinho. Concordo contigo. Estou contigo. Olha de baixo. Dão pão aos mendigos. Veja que quem dá, dá alguma coisa a alguém, ó. A alguém. Veja que mendigos é pessoa, está com preposição e no plural. Então, eu estou diante deste elemento aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter que utilizar o pronome lhes. Aqui. E na hora de reescrever, como você faria? Lhes dão pão? Pô, mas calma, porque você não pode iniciar a frase usando o pronome átero. Proibido. Então eu vou ter que utilizar uma ênclise aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui. Fica assim. Tá vendo? Desse jeito. E aí, tudo bem, rapaziada? Até aqui? Tranquilo? Então tá. Vou adiantar aqui para essa parte final aqui do meu bloco. E aí, no próximo bloco, eu vou colocar os outros pontos, certo? Aqui. Aqui, meu amigo contra-regra. Ó, minha televisão tá desarmando, hein? Ó, tá pesada, hein? Ó, olha a energia. Ó a energia. Essa matéria derruba, tô falando. Então é o seguinte, olha só. Eu tenho ali os verbos causativos e sensitivos mais infinitivo. Eu não sei se vocês já estudaram isso em alguma época. Se não estudaram, prestem bem atenção. O que eu vou chamar de causativo e sensitivo? Causativo, os principais são mandar, deixar e fazer. Sensitivos, ver, ouvir e sentir. Qual é o grande barato? Sempre que você usar esses dois verbos combinados com o infinitivo, você não pode usar pronome do caso reto. Ó. Eles não aceitam. Qual vai ser o grande barato? A estranheza que vai causar é a seguinte, porque no dia a dia nós fazemos de uma maneira, só que nós estamos trabalhando a gramática normativa. Então, ela vai ter um trato diferente. Por exemplo, dá uma olhada. Isso aqui não é normal no dia a dia? Ó, mandaram, eu li o texto. É normal, não é? É. Eu ouço. Às vezes eu mando uma dessa também sem querer. Claro, mas aí eu às vezes faço, mas eu corrijo rapidamente. Né? Mas isso é normal. Por exemplo, se você for usar a gramática normativa, esse tipo de coisa não pode acontecer. Tá vendo? Isso não pode acontecer. Ué, professor, mas então eu vou fazer o quê? Você vai ter que usar o pronome. No caso ali, o pronome átero. Vai ficar, mandaram-me ler o texto. Que isso, professor? Sério?
Muito sério, de verdade. Vai ficar desse jeito. Então, ó, aí um outro detalhe importante. Isso é avançado, tá? Que eu vou te falar agora. Esse pronome me, que eu vou colocar ali, ele vai exercer a função sintática de sujeito do verbo no infinitivo. Porque aquele verbo no infinitivo, na verdade, ele é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, só que reduzida de infinitivo. Se eu for desenvolver, vai ficar assim: mandaram que eu lesse o texto. Tá vendo? Então, ok, essa é informação extra. Isso deixa lá para frente, tá? Só para você saber. Eu vou reescrever aqui, ó. Olha o de baixo. O de baixo também não é normal, ó. Ouvi ela dizer algo. É normal, só que eu tenho o verbo ouvir, mais infinitivo. Ó. Ouvir tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Então, para ficar certinho, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Aqui, vai ter que ficar assim, ó. Então, tanto o me quanto o a vão exercer a função de sujeito em relação ao verbo no infinitivo. Tudo bem? Isso aqui tem que tomar cuidado, hein, rapaziada? Quando este ponto aqui cai na prova, leva meio mundo. Ah, mas não é porque você é ruim, nada disso. Leva meio mundo porque desde que mundo é mundo, nós usamos essas formas aqui. Então agora é a questão de você adaptar para fazer a prova, principalmente, né? Que você vai ter que ajeitar o padrão culto. Então leva um tempo, tem que fazer exercício, que é para você exercitar isso aqui. Tudo bem, meu povo? Tranquilo? Então, olha só. Cheguei ao final do bloco, tá? Vou parar aqui, vou tomar uma água, que eu também sou filho de Deus. Você vai tomar um café. Vapt-vupt. Já tô voltando. Valeu? Rapidinho, rapaziada. Tamo junto.